Olá pessoal, eu sou o pastor Paulo Batista e eu tenho uma palavra de Deus para você. A palavra de hoje está baseada no livro de Eclesiastes, capítulo 9, versículo 11, que diz assim: Voltei-me e vi debaixo do sol que não é dos ligeiros a carreira, nem dos valentes a peleja, nem tampouco dos sábios o pão, nem ainda dos prudentes a riqueza, nem dos inteligentes o favor, mas que o tempo e a sorte pertencem a todos. Essa palavra que Salomão deixa registrado para nós, ela foi colocada depois de muitas pesquisas, de muita observação, de muita avaliação. Estamos falando de um Salomão que já está no final da sua vida, que reinou em Israel por muitos anos, administrou muita coisa, conheceu muita gente, tratou muitos casos, julgou muitas questões. E ele faz essas observações para que a gente também tenha um parâmetro para as nossas vidas no tempo de hoje. Principalmente você que serve a Deus, você que é cristão, e você mesmo que não professa nenhuma religião, nenhuma fé, mas que também vive na vida observando as coisas que acontecem à sua volta. E a gente faz uma avaliação. O próprio salmista Asaf, no Salmo 73, ele faz uma avaliação da sua vida e da vida do seu vizinho. E ele percebe que o ímpio estava prosperando mais que ele. Então, voltando para essa palavra do rei Salomão, a primeira observação que ele faz é esta: não é dos ligeiros a carreira. Ele estava observando fatos da sua época, mas também fatos que antecederam o seu período de governo, principalmente as histórias bíblicas, de coisas que aconteceram e que pessoas que não tinham nenhuma vantagem ou nenhum preparo conseguiram conquistar e superar pessoas preparadas ou com capacidade maior do que a dele. Então, a observação não é dos ligeiros a carreira. A gente pode pensar na vantagem que o exército de Faraó tinha sobre o povo hebreu quando saiu do Egito. A Bíblia diz que o povo hebreu atravessou o Mar Vermelho, chegaram do outro lado e comemoraram. E o exército de Faraó, bem aparelhado, cavalos, carruagem, não conseguiram atravessar o Mar Vermelho, porque não é dos ligeiros a carreira. A segunda observação que Salomão faz é esta: não é dos valentes a peleja. É lógico que Salomão estava falando de alguma coisa que ele deveria ter presenciado, ou então alguma notícia de um fato que ele teve. Especialmente a lendária batalha que o seu pai, o rei Davi, teve com o gigante Golias, quando esse ainda era um pequeno adolescente, cerca de 17 anos, que enfrentou um gigante experiente com um currículo invejável. O próprio rei Saul, quando deu as informações sobre o gigante, disse para Davi: você não pode enfrentá-lo, porque ele é um guerreiro preparado desde a sua juventude. E Davi, é lógico que não teria ninguém apostando nele, nem mesmo o seu próprio rei, o seu próprio líder. Mas quando vemos o desfecho da batalha, vamos ver que um pequeno menino venceu um grande gigante. Então a palavra de Salomão se confirma: não é dos valentes a peleja. A terceira fala de Salomão é esta: não é dos sábios o pão. Também eu gostaria de observar o que a Bíblia diz sobre algumas coisas em relação a esse assunto. Quando Salomão diz que não é dos sábios o pão, lógico que a gente pode olhar para acontecimentos bíblicos e ver, por exemplo, o que aconteceu no deserto, na caminhada do povo hebreu quando saiu do Egito em busca da terra prometida, e em certo momento faltou alimento. E Deus mandou do melhor que ele tinha. A palavra do Senhor diz que Deus tirou o pão dos anjos e deu ao seu povo no deserto. Não é dos sábios o pão. A gente pode observar também algo que aconteceu no tempo do profeta Elias, quando veio uma seca terrível e não atingiu só a nação de Israel, atingiu toda a região. Faltou comida em muitos lugares por causa da seca. Mas a Bíblia diz que os corvos alimentavam Elias de manhã e à tarde. E quando o ribeiro seca, ele viaja para outro lugar além da fronteira
e encontra uma viúva que o sustenta também com pão e com coisa boa durante um longo tempo, até que a seca acabasse. Não é dos sábios o pão. Nós podemos observar também nesse sentido a multiplicação que Jesus fez, pães e peixes para alimentar uma grande multidão, um produto que não se encontrava na melhor peixaria e nem na melhor padaria da época, mas os seguidores de Jesus tiveram a experiência de ser alimentado por ele, fruto de um grande milagre da multiplicação. Não é dos sábios o pão. Outro passo importante também que eu quero observar nesse mesmo texto é quando Salomão diz que não é dos prudentes a riqueza. Eu só gostaria de lembrar um fato da Bíblia relacionado a um homem prudente, um homem que teve alguns cuidados em relação à sua riqueza, em relação ao seu dinheiro. Jesus contou a história de um homem rico que juntou tudo que ele podia de mantimento. Ele derrubou os celeiros velhos, construiu celeiros novos e maiores e acumulou uma grande quantidade de alimento. Quando ele conseguiu juntar tudo isso, ele disse para ele mesmo: olha, folga minha alma, porque agora você tem em abundância. Naquela mesma noite, ele ouviu uma voz dizendo: louco, esta noite pedirão a tua alma, e o que tens feito, para quem será? E acabou deixando para trás tudo aquilo que ele havia acumulado a vida inteira. Não é dos prudentes a riqueza. A quinta observação que nós temos na palavra de Salomão é esta: não é dos entendidos o favor. Quantas pessoas sábias, inteligentes, pessoas que se prepararam a vida inteira, não conseguiram um favorzinho de Deus? Mas a Bíblia diz que não é dos entendidos o favor. Jesus fez uma declaração interessante tratando desse tema. Ele diz assim: graças te dou ao Pai, Criador dos céus e da terra, que ocultaste essas coisas aos sábios e entendidos e a revelastes aos pequeninos. O favor de Deus é para aqueles que se aproximam dele, para aqueles que abrem o coração, para aqueles que aceitam Jesus como Salvador. E o maior favor que Deus já fez para o ser humano é perdoar os seus pecados. A última fala de Salomão nesse texto, estamos falando de Eclesiastes capítulo 9, versículo 11. Então a última fala é: o tempo e a sorte pertencem a todos. As 5 primeiras observações é sempre com essa expressão: não é, não é, não é, não é, por 5 vezes. E a última é essa declaração: o tempo e a sorte pertencem a todos. Eu olho para a Bíblia e vejo muita informação para reforçar esse pensamento de Salomão. Por exemplo, o tanque de Betesda era um lugar povoado por pessoas enfermas, doentes. Eram 5 alpendres cheios de pessoas buscando uma oportunidade de cura, porque havia uma fala que o anjo vinha uma vez por ano e agitava as águas, e quem descesse no tanque primeiro seria curado. E ali estava um homem há 38 anos enfermo, esperando essa oportunidade. Era uma pessoa aparentemente sem sorte nenhuma. Mas um dia Jesus visita esse lugar, passa por todos e chega até ele e pergunta: queres ficar são? Então ele reclama da sorte, ele diz: eu não tenho quem me ajude, sempre vai alguém na minha frente e eu fico para depois. E Jesus disse para ele: toma a tua cama e vai para a tua casa. Então observe, meu irmão e amigo, que era uma pessoa que estava no fim da fila, sem oportunidade, sem chance nenhuma. Mas uma visita que Jesus fez naquele lugar mudou totalmente a história dele, mudou a sua sorte. Então essa palavra que Salomão usa para finalizar, ela serve para nós, serve para mim, serve para você. Pessoas que talvez não tiveram tanta oportunidade na vida, tanta chance, não foram muito abençoadas na família que nasceu, no lugar que nasceu, talvez não conseguiu uma profissão que lhe desse muito rendimento, mas no reino de Deus as regras são outras. O tempo e a sorte pertencem a todos. Quem não tem chance, no reino de Deus tem chance. Quem não tem oportunidade, no reino de Deus tem oportunidade. Eu gostaria de orar pela sua vida, para você que está me assistindo e dizendo: eu estou parecido com essa história aí, eu me encaixo nessa história, nesta fala. Pois é para você mesmo que eu estou falando. E Deus, Ele quer te dar uma oportunidade. Talvez você já tentou a sorte lá na casa lotérica, só perdeu dinheiro. Mas tente a sua sorte no reino de Deus.
aceitando Jesus como Salvador, você vai ver que a sua vida vai mudar. Eu quero orar por você nesse instante. Ó Deus, em nome de Jesus, eu oro em favor desta pessoa que está nos assistindo, nos ouvindo e pensando que é uma pessoa que não tem sorte na vida. Eu quero abençoar essa pessoa que diz que não teve sorte no casamento, esta pessoa que está perdendo espaço no seu mercado de trabalho, esta pessoa, Senhor, que está perdendo o seu filho para o traficante, essa pessoa que está tendo uma luta contra a enfermidade, está perdendo. Eu quero, em nome de Jesus, abençoá-la nesse instante com toda sorte de bênção. E que esta palavra que Salomão nos deixa venha a acontecer na vida desta pessoa, em nome de Jesus Cristo. E que essa situação mude agora, em nome de Jesus. Que toda essa derrota seja transformada em vitória. E que esta pessoa, meu Deus, que precisa reagir, seja tocada pelo Teu Espírito e encontre, meu Deus, o seu caminho na Tua presença. Traga para perto de Ti, Senhor, esta vida que está sofrendo na solidão, sofrendo no erro, sofrendo no medo, sofrendo, Senhor, desamparado, desprotegido. Senhor, meu Deus, como aconteceu ao longo da história da Bíblia, pessoas que não tinham oportunidade, mas aproveitaram a chance do encontro que teve contigo. Que esta pessoa também, Senhor, tenha a sua vida mudada, tenha a sua sorte mudada agora, em nome de Jesus. Amém. Muito obrigado pela sua atenção. Até o próximo encontro.